Boa noite. Boa noite. Eita, acho que eu tô com filtro. Primeiramente, adivinhem, me perdoem. Vou começar pedindo perdão. Ontem eu ministrei das 9 da manhã às 9 da noite. Letícia, que alegria! Bem-vinda, que saudades. Boa noite. Comecei já pedindo desculpas por ontem. Eu ministrei das 9 da manhã às 9 da noite sem parar. Eu esqueci completamente até de avisar vocês, né, que não teria live. Mas enfim, aqui estamos, humildemente, retomando. E é assim, né? É assim. A gente cai, levanta, recomeça e começa de novo. Vamos fazer nossa oração para falar. Hoje a gente vai fazer o nosso 26º dia. E o tema tá bem bacana. Vamos lá. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Te adoro, Deus, com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados, meus erros, meu orgulho, minha vaidade. E te peço, Deus, graças derramadas nessa live. Que tire as vendas dos nossos olhos, que nos faça ver o que a gente ainda não viu, enxergar o que a gente ainda não consegue enxergar, ter clareza e posicionamento nas nossas decisões, Deus. Amém. Amém. Vamos lá, então? Papo reto, 30 minutinhos, talvez menos de live, que eu já tenho compromisso em seguida. Mas vai dar certo, vai ser bom demais. 26º dia da nossa jornada de 40 dias. E o tema de hoje é: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Assim como você pensa. Então, a gente tá aqui, né? Quais são o bloco da nossa reflexão? A gente tá trabalhando os hábitos que transformam atitudes. Então, a gente já falou da consciência, a gente já falou da humildade, do orgulho, da obediência, certo? E agora a gente tá aqui num bloco de 4 dias refletindo sobre os hábitos que transformam atitudes. No primeiro dia a gente falou do poder da palavra. O segundo dia da nossa visão. E a gente trouxe muita clareza a respeito do significado que a gente dá para as coisas e o quanto esse significado, esse olhar que a gente tem para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, para o nosso corpo, para o dinheiro, para as pessoas, o quanto esse olhar, ou seja, esse significado, determina a minha relação com essa pessoa, né? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, será cheio de luz. Se os seus olhos forem maus, o seu corpo todo estará cheio de trevas. A gente falou do olhar. E hoje, o que a gente vai falar? Sobre os nossos pensamentos. O poder dos nossos pensamentos. E em Filipenses, né, São Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta a Filipenses, e a gente vai tirar aqui só um trechinho que diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O que ele está fazendo aqui? Ele está dando um comando para a gente. Olha, pense nas coisas boas.
Pega o teu pensamento, pega o seu olhar, pega os seus sentidos e direcione. Direcione só para o que for bom, para o que for honesto, para o que for justo, para o que é verdadeiro, o que é nobre, o que é correto, o que é puro, o que é amável, o que tem boa fama. E se tiver algo de excelente, é para lá que você tem que pensar. Ele direciona o nosso pensamento, né? E ele, nesse momento que ele escreve essa carta, a igreja de Filipos, né, pros seus seguidores, ele não estava num momento favorável. Olha que interessante, né? Ele não estava ali no bem bom, numa situação confortável, cheio de dinheiro, de conforto, numa casa maravilhosa, com pessoas servindo ele. Ele estava na prisão. Ele não tinha nem segurança, ele não tinha paz, ele não tinha conforto. E foi em meio a esse cenário de ameaça física, ameaça à integridade dele. Em meio a esse cenário de dor, de calúnia, de difamação, né? Mas com certeza, guiado pelo Espírito Santo, é que ele recorda e ele lembra e ele finca a importância de selecionarmos os nossos pensamentos. Ele até poderia estar com o corpo preso, né? Ele estava até fisicamente preso, mas o seu pensamento estava lá fora. O seu pensamento estava em Deus, o seu pensamento estava em onde deveria estar. Na propagação do Evangelho, na propagação da Palavra de Deus, na propagação da vida de Cristo. Nisso estava o pensamento dele. Por isso, com tanta veemência, ele fala: só pense naquilo que é bom. Só pense naquilo que é bom, né? Então, por que, Camila? Porque os nossos pensamentos, eles interferem diretamente nas nossas emoções. Então, se você tem alegria ou tristeza, alegria ou murmuração, gratidão ou egoísmo, entusiasmo ou pessimismo, né? Tudo isso nasce do seu pensamento. Nesses 3 últimos dias eu venho falando exatamente como que os nossos resultados surgem, né? De onde vêm os nossos resultados? Das nossas ações, que por consequência vem das nossas emoções. Como que é esse processo? A matriz de formação de crenças ativa, ela diz o quê? Que tudo que eu comunico, foi a live de antes de ontem, né? Sei lá, a antepenúltima live, tudo que eu comunico gera em mim um pensamento. Esse pensamento, ele é processado na minha mente de 2 formas. Em imagem, ou seja, sabe aquele momento que você fala assim, cara, eu consigo até imaginar, eu tenho até a cena, eu tenho até o cenário, eu consigo até ver. É porque o nosso pensamento produz imagem. E a segunda forma é diálogo interno, aquela vozinha que nós escutamos, que ou nos impulsiona, que fala isso, vai lá, vai lá, pede perdão, vai lá, tenha coragem, vai lá, se posiciona, vai lá, dá o braço a torcer, né? Ou aquela mesma vozinha que nos puxa para uma versão muito ruim, muito triste, que fala, imagina, tenta não. Ah, o quê? Você vai pedir perdão? Ele que tá errado. Imagina, nem adianta tentar. Pra quê? Deixa de ser besta. Né? Essa vozinha que fica de forma ardilosa nos convencendo de coisas ruins. Diálogo interno ou imagem é a forma com que o nosso cérebro processa. E por que eu tô dizendo que a nossa tristeza, a nossa alegria, o nosso entusiasmo, o nosso desânimo, a gratidão, a murmuração, o otimismo ou o pessimismo são consequências do pensamento? Porque aquilo que eu comunico, eu penso, o que eu penso gera em mim meu sentimento. Gera sentimento. Quer mudar seu sentimento? Quer mudar seu coração?
Quer tirar depressão, angústia, ansiedade do seu coração? Transforma seu pensamento. Faça o que São Paulo está falando. Olhe só para o que é bom, verdadeiro, nobre, puro, amável, correto. Olha só para Deus. Pensa, direciona o seu pensamento para Deus. É isso que ele está dizendo aqui. É isso que ele está dizendo aqui, né? E desse sentimento, que é onde mora o perigo, viram as nossas convicções. É o que alimenta, é o que impulsiona as nossas crenças, as nossas convicções, que vão empurrar a gente para ação e gerar o resultado correspondente. Correspondente, quer dizer correspondente, se esse ciclo é ruim, se eu tô falando palavras de morte, de destruição, de tristeza, o ciclo vai ser todo ruim. Não tem como plantar banana e colher manga. Não tem como. Não tem como. Então, é isso que Paulo salienta aqui pra gente. Cuidem dos pensamentos. Porque quando a gente permite que esses pensamentos ruins se instalem na nossa mente, a gente tá abrindo a nossa alma, abrindo o nosso coração para o mal entrar. Eu tô sendo conivente, né? E as nossas emoções, elas são formadas, então, como eu disse, pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos. Como é que pode, então, não sei se vocês já se perguntaram, já fizeram essa pergunta, né? Como é que pode, então, alguém com tanto conhecimento, Camila, fazer escolhas tão erradas na vida? E a resposta é, eu tenho até um Reels no meu Instagram, depois vocês procurem lá, super polêmico, mas assim, o Reels que mais alcançou gente, viralizou e aquela coisa toda. Que eu falo o que nesse Reels? De uma pessoa extremamente inteligente que eu conheci. Conheci já tem anos, tá? Extremamente inteligente. Vocês não têm noção. Pós-doc em Harvard. Pós-doc. Extremamente inteligente. Racionalmente inteligente. Cognitivamente inteligente. Inteligência emocional, zero. Zero. Difícil de relacionar, não era casado, não tinha filhos, não se relacionava bem, criava confusão no trabalho, não tinha amigos, uma pessoa assim, extrema, tá? Extrema. E o que eu dizia nesse vídeo? Exatamente isso, que não é a capacidade cognitiva da gente que vai determinar os nossos resultados profissionais. Ah, detalhe, desempregado. Sempre desempregado, numa sequência de desemprego, de demissões, assim, impressionantes. Porque, claro, o ser humano é um ser relacional. É um ser relacional. Nascemos para nos relacionarmos. É por isso que, insistentemente, eu digo, ninguém é bom sozinho. Ninguém nasceu para viver sozinho, né? É impossível vivermos sozinhos. Então, ele era, né? Uma pessoa, assim, é uma mesa sem pernas, capenga. É a estrutura emocional dele, a estrutura da identidade dele é altamente fragilizada. Por quê? Porque uma potência, né, alta, do intelecto alta, e outra extremamente baixa. Então, não é só o racional e também não é só o emocional. Nós somos um ser integral. Nós temos 5 dimensões, né? O ser humano é um ser físico, é um ser que tem corpo, né? A gente tem corpo, a gente tem alma, a gente tem espírito, a gente tem... nós temos várias dimensões para cuidar e zelar, né? Então, são as nossas emoções, então, que nos movem. Isso que a gente estava dizendo, né? São as nossas emoções que nos movem. O intelecto, ele só aponta a direção. Eu gosto muito de dizer que o nosso lado racional é como um farol. É um farol que tem uma luz que direciona. Aqui é bom, aqui é mal. Esse é o bem, isso é ruim.
né? É pra cá que você tem que ir. Ele que aponta, ele que direciona, ele que traz luz. A nossa razão, ela traz luz. Só que é a nossa afetividade que grita e é a nossa vontade que determina se vai fazer ou se não vai. Se vai fazer ou se não vai, né? É por isso que a gente fala tanto, tô sem vontade, vai sem vontade mesmo. Por quê? Porque a gente não é animal. Nós não somos animais que vivem só da vontade, que vivem só dos instintos, né? Nós precisamos utilizar todas essas potências da alma, a razão, a emoção, a razão, a vontade e a afetividade. A afetividade são as nossas emoções, é o nosso coração, são os nossos sentimentos, ok? E são essas emoções que nos movem e por isso precisamos ser diligentes nessa missão de fortalecer as nossas emoções e de blindar as nossas emoções. É como um campo de batalhas. É como um campo de batalhas. Quem fala muito sobre isso é Viktor Frankl, né? Um psicólogo que vale muito a pena. O livro mais famoso dele se chama Em Busca de Sentido. É um livro que vale muito a pena ler. A logoterapia, né, criada por Viktor Frankl, vale muito a pena estudar. Ainda quero estudar muito mais sobre isso. E é muito interessante, né? E o estudo dele é embasado em fatos reais, em toda a experiência catastrófica que ele viveu no campo de concentração, né? E o que ele diz, resumidamente, bem grotescamente, o que ele dizia ali? Que as pessoas que tinham as suas emoções alinhadas e que tinham uma visão positiva de futuro, que tinham um porquê voltar para a cidade, para a vida, porque sair dali daquele campo de concentração, foram todas as pessoas que saíram ilesas, né? Ninguém ali ficou ileso de humilhação, de maus tratos, de fome, de castigo, de ninguém, tá? Mas que saíram vivas, isso. Que saíram vivos dali. Foram todas essas pessoas que tinham as emoções alinhadas e uma visão, tinham um porquê sair dali, que tinham algo lindo para realizar lá fora. As pessoas que não tinham um porquê lá fora e que não tinham, em consequência disso, as suas emoções alinhadas, elas não tinham um sentido da vida. Pessoas que perderam o sentido da vida, que não sabiam por que estavam ali, para que estar ali, nem como sair dali, e não tinham essa visão, todas elas foram mortas. E eu digo mais, ele tem uma frase que agora eu não vou lembrar de cabeça, mas ele diz assim, que se deixaram morrer, que entregaram os pontos. As pessoas que não têm as emoções alinhadas, os pensamentos alinhados, entregam os pontos, né? Quem que dizia, não sei se Santa Teresa, né, que falava isso, que a imaginação é a louca da casa, não é verdade? É a partir de um pensamento desalinhado, de um pensamento desajustado, que vem todas as aberrações, os maus tratos, os maus comportamentos, os erros, os pecados. É dali que saem muitas coisas ruins. E é por isso que o tema dessa live é: assim como você pensa, assim você é. Assim como você pensa, assim é como você é. Como estão os seus pensamentos? Né? E sabendo disso, a gente pode mudar de forma intencional todos os nossos pensamentos, antes que eles destruam as nossas emoções e nos levem a tantas doenças, né? A tantas doenças da alma, a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico, que está cada dia mais frequente, mais evidente. Camila, por quê? Porque está muito relacionado aos erros, aos pecados e da mente, dos seus pensamentos, dos nossos pensamentos, né? Então, Camila, como é então, né, que eu mudo os meus pensamentos? Como é que eu mudo os meus pensamentos?
Como é que eu quebro uma sequência de pensamentos tão ruins que insistem em dominar a nossa mente, né? Que roubam a nossa alegria, que roubam a nossa paz, o nosso entusiasmo, que nos distrai desse caminho de fé, desse caminho de esperança. Voltou, amiga? Voltou? Travou? Pra mim tá ok aqui. Ótimo, né? Então, como é que a gente muda? Como é que a gente quebra? Como é que a gente trabalha, então, faz para dominar esses pensamentos que muitas vezes nos distraem, né? Desse caminho de fé, desse caminho de esperança e acabam nos conduzindo ao erro, ao pecado. Ao erro e ao pecado. E a solução está nas escolhas. Nas escolhas que nós fazemos diante de tudo o que vai entrar ou não na minha mente. Eu escolho o que vai entrar na minha mente. Eu escolho o que vai entrar na minha mente. Então a gente tem que selecionar o que a gente vai receber. O que a gente vai receber de palavra, o que a gente vai receber de curso, o que a gente vai receber de música. Gente, eu falo muito isso. Tem músicas que você coloca pra chorar. É ou não é verdade? Tem músicas que a gente coloca pra chorar. Tem música que a gente coloca pra sofrer. Que a letra é horrorosa. Tem letras de músicas, e aí eu vou ser bem específica, sertanejas, que, gente, é colocar pra assinar o divórcio. Porque só fala mal do homem, só reclama, diz que homem trai, que isso e que aquilo, é ou não é? Né? Eu nem sei como que tá hoje, eu nem sei mais como é que tá hoje, porque eu ouvia tanto música sertaneja e adoro. Só que hoje eu seleciono. Eu pego as músicas lá de trás, as músicas antigas, coletâneas antigas, de cantores que eu sei que tem músicas que dá pra ouvir, outras não. Então a gente tem que selecionar o que a gente vê, a gente tem que selecionar o que a gente escuta.